Bom, pessoal, a próxima regra de derivação que nós temos é a regra do quociente. Ou seja, você vai aplicar essa regra quando você tem uma função, no caso aqui uma função g, que é a divisão de outras funções. No caso, a função f dividida pela função h, onde uma condição importante é que a função h não seja igual a zero, ela precisa ser diferente de zero. No caso, para resolver a derivada dessa função, o que nós vamos fazer? G' vai ser igual a derivada da primeira, ou seja, a derivada da função f, vezes a função h, menos a função f vezes a derivada da função h, todo mundo dividido pela função h elevado ao quadrado. Ok? Então, essa é a regra de derivação para você usar sempre que você tiver que aplicar uma derivada numa função que é uma divisão. Tá legal? Lembrando aqui que eu representei a função f, a função h, e a linha para mostrar quem eu estou derivando. No caso aqui, derivando a função f e multiplicando pela função h, menos a função f vezes a derivada da função h. Todo mundo dividido pela função h elevado ao quadrado. Ok? Então, dependendo do tipo de função que apareça no lugar do f e no lugar do h, você vai aplicar a regra de derivação específica para derivar tanto a função h quanto a função f. Ok? Então, vamos lá fazer dois exemplos aqui para ver a aplicação da regra do quociente. Tá legal? Vamos lá. F de x é igual a x mais 2 dividido por x menos 1. Então, perceba que eu tenho aqui uma função do primeiro grau dividido por uma função do primeiro grau. Vamos aplicar a regra, né? Tenho que derivar a primeira e multiplicar pela segunda. Então, vamos lá. Derivada de x mais 2. Derivada de x dá 1, derivada de 2 dá 0. Então, derivada da primeira dá 1 vezes a segunda, vezes x menos 1. Menos a segunda, menos a primeira, x mais 2, vezes a derivada da segunda. Segunda é x menos 1. Derivada de x dá 1, derivada de 1 dá 0. Então, você tem aqui, derivou a primeira, multiplicou pela segunda, menos a primeira pela derivada da segunda, dividido pela segunda função elevado ao quadrado. Ok? E aqui você só elimina os parênteses fazendo as multiplicações, né? E o jogo de sinal. Então, aqui, 1 vezes x dá x. 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes x dá x positivo. Com o menos daqui de fora, dá menos x. 1 vezes 2 dá 2 positivo. Com o menos aqui de fora, fica menos 2. Continuando, você pode cancelar aqui o x daqui com o x daqui, não é isso? E somar menos 1 com menos 2, que vai dar menos 3 dividido por x menos 1 ao quadrado. Então, esse valor é o resultado da derivada da função x mais 2 dividido por x menos 1. Ok? Outro exemplo, pessoal. F de x igual a 5 dividido por 3 menos x ao quadrado. Então, tem aqui uma função constante dividida por uma função do segundo grau. Vamos fazer a derivação aplicando a regra do quociente. Derivada da primeira vezes a segunda. Derivada da primeira é uma constante. Derivada é 0 vezes a segunda. Está aqui. 0 vezes 3x elevado ao quadrado. Menos a primeira, repete 5, vezes a derivada da segunda. Derivada da segunda, a derivada do 3, que é 0, menos a derivada do x², que dá menos 2x. Não é isso? Desce o 2, multiplica pelo x e reduz uma unidade no expoente. Todo mundo dividido por 3 menos x ao quadrado, 3 menos x ao quadrado, todos elevados ao quadrado. Ok? Realizando as operações do numerador, olha, 0 vezes esse parêntese todo aqui dá 0. Sobra apenas menos com menos dá mais. 5 vezes 2x dá igual a 10x. Então, você tem que aí a resposta da sua derivada vai ser igual a 10x dividido por 3 menos x ao quadrado elevado ao quadrado. No caso aqui, pessoal, você já terminou a derivada. Se você quiser desenvolver o quadrado aqui, né, produto notável, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, você pode. Ou então, deixa assim mesmo que já está correto. Mesma coisa aqui no denominador. Se quiser fazer o produto notável, também poderia, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Porém, chegando nesse resultado aqui, a sua derivação já está correta, assim como esse resultado aqui também, a derivada já está correta. Ok, pessoal? Está aí mais um exemplo da aplicação da regra do quociente. Futuramente nós vamos fazer mais vídeos aí com mais exemplos da regra do quociente e das outras regras também de derivação. Ok? Valeu, pessoal, e até a próxima.